Companheiros, podemos dar início então à Assembleia. São 18 horas, né? 18 horas e 1 minuto. Então, atendendo aí o nosso edital, a Assembleia está sendo convocada em segunda chamada. Gostaria de chamar o companheiro José Luiz para fazer a leitura do nosso edital de convocação dessa Assembleia. Companheirada, boa noite a todos, a todas. Obrigado pela presença de cada um dos senhores aqui nessa Assembleia, que é muito importante para nós. Edital de convocação. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Campinas e região, representante legal da categoria profissional dos trabalhadores na indústria da purificação, distribuição de água, coleta, afastamento, tratamento e destinação final de esgoto, tanto da esfera pública como privada, com base territorial nos municípios de Americana, Arthur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Indaiatuba, Jaguariúna, Limeira, Louveira, Nova Odessa, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, no uso das atribuições que lhe conferem, respectivamente no artigo 33º, a linha B do Estatuto da entidade. Pelo presente edital convoca a todos os trabalhadores associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que trata o artigo 18º, linha D, que realizar-se-á no dia 4 de dezembro de 2015, às 17h30 em primeira convocação ou às 18 horas em segunda convocação, na sede do Sindicato dos Frentistas, Rua Regente Feijó, número 95, Centro, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, para a deliberação da seguinte ordem do dia. 1. Antecipação da realização das eleições em conformidade com o artigo 65, parágrafo único. E 2. Eleição da comissão eleitoral de que trata o artigo 72 do Estatuto da entidade. Campinas, São Paulo, 30 de novembro de 2015, Carlos Roberto de Souza, presidente. É uma Assembleia de trabalho, não é? Uma Assembleia regimental, estatutária, então é convocada através de edital e tem o objetivo, primeiramente, de discutir, não é, a antecipação da eleição. E, não me alongando muito, né, eu passo já a palavra para o Nelson, que vai fazer a defesa, né, da nossa antecipação do nosso processo eleitoral, e gostaria de saber se tem algum companheiro que queira defender contra, né, a antecipação do nosso processo eleitoral. Nelson. Companheiro, vem aqui na frente então, faz favor. Companheiro, nós vamos estabelecer aqui uma regra de trabalho para a coisa ficar bem tranquila. Então, primeiro eu vou expor aqui os motivos, porque nós estamos propondo a antecipação da eleição, e em seguida a gente entra na defesa. Aí eu vou propor 1 minuto para uma defesa a favor e 1 minuto para contra. Quero ver com o Mário se ele quer falar primeiro ou eu falo. Você fala primeiro? Não, mas peraí, deixa eu explicar. Então fica combinado assim. O Mário defende contra primeiro, logo em seguida eu faço a defesa a favor, após a minha exposição aqui dos motivos. Bom, por que nós estamos propondo a antecipação da eleição? A nossa eleição, pelo o que prevê o Estatuto, tem que ser 30 ou 60 dias antes do término do mandato. O nosso mandato encerra-se no último dia do mês de julho de 2017. Desculpa, 2016. No último dia de julho de 2016. Então nós temos a opção pelo Estatuto de fazer a eleição com 30 ou 60 dias antes do vencimento do mandato. E ainda temos uma terceira opção também prevista no Estatuto, que é chamar uma Assembleia exclusivamente convocada para esse fim, para discutir se antecipa ou não a eleição, se faz ela fora daquele prazo de 30 ou 60 dias. E por que nós estamos propondo isso daí? Porque nós temos campanha salarial, e não é em uma cidade só não. Nós temos campanha salarial
em mais de uma cidade. Portanto, você fazer uma campanha salarial misturado com uma campanha eleitoral, porque a partir de agora nós vamos estar em campanha eleitoral. Só que a campanha eleitoral oficial ela vai se dar após o momento que se registrar a chapa, mas nós vamos estar em campanha eleitoral a partir de hoje. Está aqui os companheiros da oposição, está aqui a situação e nós vamos fazer campanha eleitoral. Oficialmente vai acontecer após o registro da chapa, mas isso não importa muito agora. O que vale é que está dado aqui o pontapé inicial para a nossa eleição. Então, nós não queremos misturar as coisas, senão tudo vira política, tudo vira palanque eleitoral. E nós temos muita coisa importante para ser garantido nessa data base. Nessa data base, na Sanasa, nós vamos renovar integralmente o acordo coletivo. Será uma discussão pesada, como sempre foi, e num momento, inclusive, muito complicado. Nós estamos vivendo um momento aí de total turbulência em todos os sentidos. A mesma coisa ocorre nas demais cidades onde nós vamos ter que negociar. Então, nós não queremos misturar uma coisa com a outra. Primeiro nós queremos resolver o problema da eleição e depois nós vamos fazer a negociação para que o trabalhador não tenha prejuízo nenhum com a disputa eleitoral, ao contrário, que ele ganhe com a disputa eleitoral, e para que as empresas com as quais nós vamos negociar não tirem proveito disso tentando jogar um contra o outro, porque a gente sabe que nesse tipo de situação pode acontecer muita coisa. Então, preocupados com isso, o que nós queremos de fato aqui é garantir uma campanha salarial tranquila e também garantir um processo eleitoral tranquilo, sem misturar uma coisa com a outra. Essa é o único motivo pelo qual nós queremos antecipar. É isso. Agora com a palavra aí o Mário, que tem 1 minuto para fazer a defesa contra. Bom, boa tarde a todos e a todas. A questão aqui, Nelson, não é de ser contrário sim ou não. A gente tentar fazer esse debate, que é importante nesse momento, que faz muito tempo que a gente não vê uma categoria unida para discutir a eleição sindical. A gente vê a categoria unida apenas para discutir campanha salarial. Então acho que o crescimento político é importante das pessoas que estão aqui para fazer esse debate e a gente fazer uma disputa tranquila com capacidade técnica e política. Qual é o nosso problema aqui? Nós queremos ter um acordo entre os grupos que vão disputar, uma paridade de tempo e definir uma data, assim, vai ser 30 ou vai ser 60? Para ter tempo de fazer uma disputa bem homogênea, no mínimo a gente propõe que ela seja realizada aqui em 60 dias. Essa é a proposta do nosso grupo. Não somos contra a antecipação. Até pensamos, porque a antecipação se dá por ele também. O ano que vem tem eleição municipal e tem um monte de coisa em jogo aqui. Inclusive na Sanasa. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe qual que é a questão que está colocada no foco hoje, a Sanasa enquanto empresa de saneamento do Brasil. Então nós não estamos brigando mais com uma Sanazinha de anos atrás. É uma potência econômica e que está passando por um monte de vexames aí e tem um monte de escândalos nos jornais aí. Então é isso que é o debate. Fazemos uma eleição justa, limpa, mas com um tempo determinado, certo? Essa é a nossa proposta do nosso grupo de oposição. Como eu já disse, o objetivo é a gente ter tranquilidade para fazer as duas coisas, tanto a eleição com tranquilidade, como já disse aí o Mário, mas também fazer uma campanha salarial com tranquilidade. Como a gente tem que fazer com tranquilidade, com o pé no chão, sem misturar disputa política com interesses pontuais da categoria. Portanto, a nossa proposta é de antecipar a eleição e eleger aqui hoje a comissão eleitoral, e quem vai depois definir os prazos do processo eleitoral é a comissão eleitoral. Mas nós queremos, na medida, se essa Assembleia hoje aprovar a antecipação da eleição, nós queremos, tão logo seja definido aqui todo esse processo, nós queremos que a comissão eleitoral se organize, se reúna e defina aí os calendários de trabalho, e isso aí será dado ampla publicidade em boletins específicos do sindicato, sem outra matéria qualquer, somente a matéria eleitoral, para que toda a categoria e todos os companheiros, inclusive os companheiros da oposição, tenham plena ciência e conhecimento. E vou dizer mais uma coisa aqui, nós acabamos de conversar com o Mário aqui atrás, e ficou definido, ficou acordado. Nós vamos eleger aqui hoje, se for aprovada a antecipação da eleição, nós vamos eleger a comissão eleitoral. Se não for aprovado, não faz sentido eleger a comissão eleitoral. Mas se for aprovado, nós vamos eleger a comissão eleitoral. E já ficou acordado com o Mário
que os companheiros da oposição, tão logo escrevam a chapa, eles terão direito a indicar um membro para fazer parte da comissão eleitoral e acompanhar todo o processo na comissão eleitoral, certo? Agora, isso depende se a Assembleia de hoje concordar com a antecipação da eleição, perfeito? Então essa é a minha defesa e esses são os motivos pelos quais nós queremos antecipar a eleição, para que as coisas aconteçam com absoluta tranquilidade, sem confundir o trabalhador. Primeiro nós definimos a eleição e depois nós definimos a campanha salarial. Beleza? Isso aí, companheiro. Então podemos colocar em votação? Sim. Os companheiros estão esclarecidos? Sim. Então, os companheiros que são favoráveis à antecipação do nosso processo eleitoral, por favor, levante o braço. Crachá. Pode abaixar. Os companheiros que se abstêm. Os companheiros que são contra. Aprovado pela maioria nosso processo de antecipação eleitoral. Companheiros, muito obrigado. Agora, companheiros, agora nós vamos votar, não é, a questão da comissão eleitoral, não é? Nós já temos uma proposta aqui de comissão eleitoral e gostaria que o Luizinho colocasse, né? O Nelson colocasse os nomes das pessoas que vai fazer parte da comissão eleitoral. Olha, os nossos nomes que a gente está apresentando aqui para a comissão eleitoral é o nome do Luizinho, do Tavares e do Zé Luiz. A comissão pode ser de 3 ou 5, nós estamos apresentando 3 nomes. Companheiros, tranquilo? Podemos colocar em votação? Tem mais alguém aí que queira escrever uma outra chapa? Tá aberto aí se alguém quiser escrever uma chapa. Tá? Não, isso aí está garantido. Se vocês escreverem a chapa, vai ter cada chapa indica um para acompanhar o processo eleitoral. Tá ok? Companheiros, em regime de votação, os companheiros que aprovam a comissão eleitoral referendada pela direção do sindicato, por favor, levante o crachá. Pode abaixar. Os companheiros que são contra, os companheiros que se abstêm, aprovado pela maioria, companheiros. Companheiros, só queria agradecer o companheiro Chico, né? Chico Fretista, que estava aqui, veio aqui conversar com a gente, e dizer também, companheiros, que esse é um momento muito importante e que a categoria deu um passo, né? Muito importante, porque o ano que vem é um ano muito difícil para a classe trabalhadora e nós vamos ter que estar muito bem organizado e muito bem antenado para vencer esse desafio. Central Única dos Trabalhadores! Central Única dos Trabalhadores! Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras! Obrigado, companheiro!
Central Única dos Trabalhadores! Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras! Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer aos trabalhadores da Sanasa, aos sócios do sindicato, de toda a nossa base da região metropolitana de Campinas, que hoje o sindicato convocou essa assembleia com o objetivo de colocar em pauta a antecipação eleitoral, né, a nossa antecipação eleitoral, e também eleger a nossa comissão eleitoral. E foi assim, tranquilo, conversamos com os trabalhadores presentes e praticamente por maioria, foi aprovado esse processo de antecipação do nosso processo eleitoral e também a aprovação da comissão eleitoral. Os trabalhadores entenderam a necessidade que a classe trabalhadora brasileira está vivendo, né? E o ano difícil que nós vamos enfrentar em 2016, porque é um ano, né, em que a conjuntura não favorece não só os trabalhadores, mas ao povo brasileiro, né? E entenderam que o melhor caminho para a gente continuar com as nossas conquistas, os nossos objetivos, foi justamente essa antecipação da nossa eleição sindical e para a gente estar unido aí com a classe trabalhadora brasileira e a classe trabalhadora da Sanasa e do saneamento, no sentido de nós garantirmos, né, os nossos objetivos e as nossas conquistas que já fazem parte do nosso dia a dia. Então fica aqui meu parabéns a todos os sócios do Sindicato de Campinas, do Sindai, né, e também a toda a nossa base da área de saneamento. Muito obrigado a todos, né. Como vocês podem ver muito bem, ficou muito caracterizado lá que a maioria votou e aprovou as nossas propostas. Muito obrigado.